Revista Espírita, janeiro 1861. Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 4, número 1, segunda parte. Carta sobre a incredulidade, primeira parte. Um dos nossos colegas, o Sr. Carnot, outrora muito imbuído dos princípios materialistas e que o espiritismo levou a uma apreciação mais sadia das coisas, acusava-se de ter se feito propagandista de doutrinas que hoje considera subversivas da ordem social. No intuito de reparar o que considera com justa razão uma falta e esclarecer aqueles a quem havia transviado, escreveu a um de seus amigos uma carta sobre a qual julgou por bem pedir a nossa opinião. Pareceu-nos que ela correspondia tão bem ao objetivo que ele se propunha, que lhe pedimos permissão para publicá-la, o que certamente agradará aos nossos leitores. Em vez de abordar francamente a questão do espiritismo, que teria sido repelido pelas pessoas que não admitem ser a alma a sua base, sobretudo se, em lugar de lhes expor sob os olhos estranhos fenômenos que teriam negado ou atribuído a causas ordinárias, ele remonta à sua origem. Procura com razão torná-las espiritualistas antes de torná-las espíritas. Por um encadeamento de ideias perfeitamente lógico, chega a ideia espírita como consequência. Esta marcha, evidentemente, é a mais racional. A extensão desta carta obriga-nos a dividir a sua publicação. Paris, 10 de novembro de 1860. Meu caro amigo, desejas uma longa carta sobre o espiritismo. Esforcei-me por te satisfazer como melhor puder, enquanto espero a remessa de uma importante obra sobre a matéria, a qual deve aparecer no fim do ano. Serei obrigado a começar por algumas considerações gerais, para o que será necessário remontar à origem do homem. Isso alongará um pouco a minha carta, mas é indispensável para a compreensão do assunto. Tudo passa, diz-se geralmente. Sim, tudo passa, mas em geral também se dá a esta expressão uma significação muito afastada da que lhe é própria. Tudo passa, mas nada acaba a não ser a forma. Tudo passa no sentido de que tudo marcha e segue o seu curso, mas não um curso cego e sem objetivo, embora jamais deva acabar. O movimento é a grande lei do universo. Assim, na ordem moral como na ordem física, o fim do movimento é a progressão para o melhor. É um trabalho ativo, incessante e universal. É o que chamamos o progresso. Tudo está submetido a esta lei, exceto Deus. Deus é o seu autor. A criatura lhe é instrumento e objeto. A criação compõe-se de duas naturezas distintas, a natureza material e a natureza intelectual. Esta é o instrumento ativo, aquela é o instrumento passivo. Esses dois instrumentos são complementos um do outro, isto é, um sem o outro seria de emprego inteiramente nulo. Sem a natureza intelectual ou o espírito inteligente e ativo, a natureza material, isto é, a matéria inteligente e inerte, seria perfeitamente inútil, não podendo por si mesma. Sem a matéria inerte, dar-se-ia o mesmo com o espírito inteligente.
Mesmo o instrumento mais perfeito seria como se não existisse, caso não houvesse alguém para dele se servir. O mais hábil operário e o sábio da mais elevada ordem seriam tão impotentes quanto o mais completo idiota, se não tivesse instrumentos para desenvolver a sua ciência e fazê-la manifestar-se. Eis aqui o momento e o lugar de fazer notar que o instrumento material não consiste somente na plaina do marceneiro, no cinzel do escultor, na paleta do pintor, no escalpelo do cirurgião, no compasso ou na luneta do astrônomo. Consiste também na mão, na língua, nos olhos, no cérebro, numa palavra, na reunião de todos os órgãos materiais necessários à manifestação do pensamento, o que naturalmente implica a denominação de instrumento passivo à própria matéria, sobre a qual a inteligência opera por meio do instrumento propriamente dito. É assim que uma mesa, uma casa e um quadro, considerados nos elementos que os compõem, não são menos instrumentos que a serra, a plaina, o esquadro, a colher de pedreiro e o pincel que os produziram, que a mão e os olhos que os dirigiram. Enfim, que o cérebro que presidiu a essa direção. Ora, tudo isso, inclusive o cérebro, foi o instrumento complexo de que se serviu a inteligência para manifestar o seu pensamento, sua vontade, que era produzir uma forma, e essa forma ou era uma mesa, ou uma casa, ou um quadro, etc. Inerte por natureza, disforme por essência, a matéria não adquire propriedades úteis senão pela forma que se lhe imprime, o que levou um célebre fisiologista a dizer que a forma era mais necessária que a matéria. Proposição talvez um tanto paradoxal, mas que prova a superioridade do papel desempenhado pela forma nas modificações da matéria. É conforme essa lei que o próprio Deus, se assim me posso exprimir, dispôs e modificou incessantemente os mundos e as criaturas que os habitam, de acordo com as formas que melhor convêm aos seus propósitos para a harmonização do universo. E é sempre, segundo essa mesma lei, que as criaturas inteligentes, agindo incessantemente sobre a matéria, como o próprio Deus, mas secundariamente, concorrem para a sua transformação contínua, transformação em que cada grau, cada estágio é um passo no progresso, ao mesmo tempo que manifestação da inteligência que lhe deu origem. É desse modo que tudo na criação está em movimento e sempre em progresso, que a missão da criatura inteligente é ativar esse movimento no sentido do progresso, o que realiza muitas vezes mesmo sem o saber. Que o papel da criatura material é obedecer a esse movimento e manifestar o progresso da criatura inteligente. Que a criação, enfim, considerada em seu conjunto ou em suas partes, realiza incessantemente os desígnios de Deus. Quantas criaturas inteligentes, sem sair do nosso planeta, desempenham uma missão da qual estão longe de suspeitar. E confesso que, de minha parte, ainda há bem pouco tempo eu era desse número. Nem por isso me sentiria constrangido em deixar aqui algumas palavras sobre a minha própria história. Haverás de perdoar-me essa pequena digressão que pode ter seu lado útil. Educado na escola do dogma católico, não tendo desenvolvido a reflexão e o exame senão muito tarde, por muito tempo fui um crente fervoroso e cego. Por certo, não o esqueceste. Mas sabes também
que mais tarde caí no excesso contrário, da negação de certos princípios que minha razão não podia admitir. Concluí pela negação absoluta. Sobretudo, me revoltava o dogma da eternidade das penas. Eu não podia conciliar a ideia de um Deus que me diziam infinitamente misericordioso, com a de um castigo perpétuo por uma falta passageira. O quadro do inferno, suas fornalhas, suas torturas materiais, me pareciam ridículo e uma paródia do Tártaro dos pagãos. Recapitulei minhas impressões de infância e lembrei-me de que, por ocasião da minha primeira comunhão, diziam-nos que não havia necessidade de orar pelos danados, porque isso de nada lhe serviria. Aquele que não tivesse fé era votado às chamas, bastando uma dúvida sobre a infabilidade da Igreja para se ser condenado às penas eternas. Que o próprio bem que fizéssemos aqui não nos poderia salvar, considerando-se que Deus colocava a fé acima das melhores ações humanas. Essa doutrina me tornara impiedoso, endurecendo meu coração. Olhava os homens com desconfiança, e a mais leve falta eu cria ver ao meu lado um condenado de quem devia fugir como da peste, e ao qual, em minha indignação, eu teria recusado um copo de água, dizendo-me a mim mesmo que Deus lhe recusaria ainda mais. Se ainda houvesse fogueiras, eu teria empurrado para elas todos os que não tivessem a fé ortodoxa, fosse ainda o meu próprio pai. Nesse estado de espírito, eu não podia amar a Deus. Tinha medo dele. Mais tarde, uma porção de circunstâncias demasiado longas para enumerar, vieram abrir-me os olhos, e eu rejeitei os dogmas que não se conciliavam com a minha razão, porque ninguém me havia ensinado a pôr a moral acima da forma. Do fanatismo religioso, caí no fanatismo da incredulidade, a exemplo de tantos companheiros de infância. Não entrarei em detalhes que nos levariam muito longe. Apenas acrescentarei que, depois de haver perdido durante 15 anos a doce ilusão da existência de um Deus infinitamente bom, poderoso e sábio, da existência e da imortalidade da alma, enfim, hoje encontro de novo, não uma ilusão, mas uma certeza tão completa quanto a de minha existência atual, quanto a de te escrever neste momento. Eis, meu amigo, o grande acontecimento de nossa época, o grande acontecimento que nos é dado ver realizar-se em nossos dias, a prova material da existência e da imortalidade da alma. Voltemos ao fato, mas para te fazer melhor compreender o Espiritismo, vamos remontar à origem do homem, não nos detendo nesse assunto por muito tempo. É evidente que os globos que povoam a imensidão não foram feitos unicamente tendo em vista a sua ornamentação. Tem também uma finalidade útil, ao lado da agradável, a de produzir e alimentar os seres vivos materiais, que são instrumentos apropriados e dóceis a essa multidão infinita de criaturas inteligentes que povoam o espaço e são, definitivamente, a obra-prima, ou melhor, o objetivo da criação, pois que só elas têm a faculdade de conhecer, admirar e adorar o seu autor. Cada um dos globos espalhados no espaço teve o seu começo, em relação à sua forma, num tempo mais ou menos recuado. Quanto à idade da matéria que o compõe, é um segredo que não nos importa aqui conhecer, uma vez que a forma é tudo para o objeto que nos ocupa. Com efeito, pouco nos importa que a matéria seja eterna ou apenas uma criação anterior à formação do astro, ou finalmente contemporânea a essa formação.
O que é preciso saber é que o astro foi formado para ser habitado. Talvez não seja um despropósito acrescentar que essas formações não são feitas de um dia, como dizem as Escrituras, que um globo não sai repentinamente do nada, já coberto de florestas, de prados e de habitantes, como Minerva. Nota explicativa 30. Deusa romana da guerra, da inteligência e da arte, corresponde à deusa grega Atenas. Saiu armada, dos pés à cabeça, da cabeça de Júpiter. Nota 31. Rei dos deuses, soberano do Monte Olimpo, e Deus do céu e do trovão. Corresponde a Zeus na mitologia grega. Não, Deus procede certamente com mais lentidão. Tudo segue uma lei lenta e progressiva. Não porque ele hesite ou tenha necessidade de lentidão, mas porque essas leis são assim e são imutáveis. Aliás, aquilo a que nós, seres efêmeros, chamamos lentidão, não o é para Deus, para quem o tempo nada representa. Eis, pois, um globo em formação, ou, se quiseres, já formado. Devem transcorrer ainda muitos séculos ou milhares de séculos antes que ele seja habitável, mas, enfim, chega o momento. Depois de modificações numerosas e sucessivas em sua superfície, pouco a pouco começa a se cobrir de vegetação. Falo da Terra, não pretendo fazer a não ser por analogia a história dos outros globos, cujo fim, evidentemente, é o mesmo, mas cujas modificações físicas podem variar. Ao lado da vegetação aparece a vida animal, uma e outra na sua maior simplicidade, pois sendo esses dois ramos do reino orgânico necessário um ao outro, fecundam-se mutuamente, alimentam-se reciprocamente, elaborando de comum acordo a matéria orgânica para torná-la cada vez mais apropriada à formação de seres sempre mais perfeitos, até que ela tenha atingido o ponto de poder produzir e alimentar o corpo que deve servir de habitação e de instrumento ao ser por excelência, isto é, ao ser intelectual que dele deve servir-se, que, por assim dizer, o espera para manifestar-se, pois sem ele não poderia fazê-lo. Eis que chegamos ao homem. Como se formou ele? Ainda daí não é o problema. Formou-se segundo a grande lei da formação dos seres, eis tudo. Pelo fato de não ser conhecida essa lei, não deixa de existir. Como se formaram os primeiros exemplares de cada espécie de plantas? Os primeiros indivíduos de cada espécie de animal? Cada um deles se formou à sua maneira, segundo a mesma lei. O que é certo é que Deus não teve necessidade de se transformar em oleiro, nem de sujar as mãos no barro para formar o homem, nem de lhe arrancar uma costela para formar a mulher. Esta fábula, aparentemente absurda e ridícula, pode muito bem ser uma figura engenhosa, ocultando um sentido penetrável por espíritos mais perspicazes que o meu. Mas, como disso nada entendo, vou me deter aqui. Finalmente, eis o homem material habitando a terra, ele próprio habitado por um ser imaterial, do qual é apenas um instrumento. Incapaz de algo por si mesmo, como a matéria em geral, não se torna apto para qualquer coisa senão pela inteligência que o anima. Mas essa mesma inteligência, criatura imperfeita como tudo quanto é criatura, isto é, como tudo não é Deus, tem necessidade de aperfeiçoar-se. E é precisamente em vista desse aperfeiçoamento que o corpo lhe foi dado, porquanto sem a matéria, o espírito não poderia manifestar-se, nem consequentemente melhorar-se, esclarecer-se e progredir, enfim.
Considerada coletivamente, a humanidade é comparável ao indivíduo. Ignorante na infância, ela se esclarece à medida que os anos avançam, o que se explica naturalmente pelo mesmo estado de imperfeição em que se achavam os espíritos, para cujo avanço a humanidade foi feita. Mas, quanto ao espírito, considerado individualmente, não será uma única existência que poderá adquirir a soma de progresso que é chamado a realizar. Eis porque um número mais ou menos grande de existências corpóreas lhe são necessárias, conforme o emprego que tiver feito de cada uma delas. Quanto mais houver trabalhado para o seu adiantamento em cada existência, menos existências terá de suportar. E como cada existência corpórea é uma prova, uma expiação, um verdadeiro purgatório, sem interesse de progredir o mais rapidamente possível, a fim de sofrer menor número de provas, pois o espírito não retrograda. Para ele, cada progresso realizado é uma conquista assegurada, que não lhe poderá ser retirada. De acordo com esse princípio, hoje demonstrado, torna-se evidente que ele alcançará mais cedo o objetivo, quanto mais depressa caminhar. Resulta do que precede que cada um de nós não se acha hoje em nossa primeira existência corporal, por muito que nos encontremos distanciados da última, porque nossas existências primitivas devem ter se passado em mundos muito inferiores à Terra, a qual só chegamos quando nosso espírito alcançou um estado de perfeição compatível com esse astro. Do mesmo modo, à medida que progredimos, passamos a mundos superiores, sob todos os aspectos muito mais adiantados que a Terra. E isso de degrau em degrau, avançando sempre para o melhor. Mas antes de deixar um globo, parece que nele passamos várias existências, cujo número, todavia, não é limitado, mas subordinado à soma de progresso que houvermos realizado. Prevejo uma objeção em teus lábios. Dir-me-ás que tudo isso pode ser verdadeiro, mas como não me lembro de nada, o mesmo ocorrendo com os outros, tudo quanto se tiver passado em nossas precedentes existências é como se não tivesse passado. E se acontece o mesmo em cada nova existência, o meu espírito pouco importa ser imortal ou morrer com o corpo, se conservando a sua individualidade, não tem consciência de sua identidade. Com efeito, para nós seria a mesma coisa, mas não é assim. Não perdemos a lembrança do passado, senão durante a vida corporal, para readquiri-la com a morte, isto é, quando o espírito despertar em sua verdadeira existência. A de espírito livre, em relação a qual as existências corpóreas podem ser comparadas ao que o sono representa para o corpo, em que se tornam as almas dos mortos enquanto esperam uma nova reencarnação? As que não deixam a terra ficam errantes em sua superfície. Vão, sem dúvida, aonde lhes apraz, ou, pelo menos, aonde podem, conforme o seu grau de adiantamento. Mas, em geral, poucos se afastam dos vivos, principalmente daqueles a quem são afeiçoadas, quando têm afeição por alguém, a menos que lhes sejam impostos deveres a cumprir alhures. Estamos, pois, em todos os momentos cercados por uma multidão de espíritos conhecidos e desconhecidos, amigos e inimigos, que nos veem, nos observam e nos ouvem. Alguns participam de nossas penas, bem como de nossas alegrias. Outros sofrem com os nossos prazeres ou gozam com as nossas dores, enquanto outros finalmente mostram-se indiferentes a tudo, exatamente como acontece na Terra entre os mortais, cujas afeições, antipatias, vícios e virtudes
são conservados no outro mundo. A diferença é que os bons desfrutam na outra vida de uma felicidade desconhecida na Terra, o que se compreende muito bem. Não têm necessidades materiais a satisfazer, nem obstáculos do mesmo gênero a ultrapassar. Se viverem bem, isto é, se nada têm ou pouco têm a censurar em sua última existência corporal, gozam em paz o testemunho de sua consciência e do bem que fizeram. Se viveram mal, se foram maus, como lá estão a descoberto, não podem mais dissimular sob o envoltório material, sofrendo a presença daqueles a quem ofenderam, desprezaram e oprimiram, bem como a impossibilidade em que se encontram de subtrair-se aos olhos de todos. Sofrem finalmente pelo remorso que os corrói, até que o arrependimento os venha aliviar, o que acontece mais cedo ou mais tarde, ou que uma nova encarnação os afaste, não às vistas de outros espíritos, mas às próprias vistas, tirando-lhes momentaneamente a consciência de sua identidade. Desse modo, perdendo a lembrança do passado, sentem-se aliviados, mas também é para eles o momento em que começa uma nova prova. Se dela tiverem sorte de sair melhorados, gozarão o progresso realizado. Se não se melhorarem, reencontrarão os mesmos tormentos, até que finalmente se arrependam ou aproveitem uma nova existência. Há outro gênero de sofrimento, o experimentado pelos piores e mais perversos espíritos. Inacessíveis à vergonha e ao remorso, estes não sentem os seus tormentos, embora seus sofrimentos sejam ainda mais vivos, porquanto sempre inclinados ao mal, mas impotentes para fazê-lo, sofrem de inveja ao ver que os outros mais felizes ou melhores que eles próprios, ao mesmo tempo, sofrendo a raiva de não poderem saciar o seu ódio e entregar-se a todas as suas más inclinações. Estes sofrem muito, mas, como te disse, sofrerão apenas enquanto não se melhorarem, ou, em outros termos, até o dia em que melhorarem. Muitas vezes não preveem esse termo, são tão maus, tão enceguecidos pelo mal, que não suspeitam a existência ou a possibilidade da existência de um melhor estado de coisas, não imaginando, consequentemente, que seu sofrimento deve acabar um dia. É isso que os torna insensíveis ao mal e lhes agrava os tormentos. Como, porém, nem sempre podem fugir à sorte comum que Deus reserva, sem exceção, a todas as criaturas, chega finalmente o momento em que lhes é preciso seguir a rota ordinária. Algumas vezes, esse dia está mais próximo do que se poderia supor ao observar a sua perversidade. Foram vistos alguns que se converteram subitamente, e de repente seus sofrimentos cessaram. Entretanto, ainda lhe restam rudes provas a suportar na terra em sua próxima encarnação. É preciso que se depurem, expiando as próprias faltas, e isto, definitivamente, é mais que justo. Pelo menos, não temem mais a perda do progresso realizado, pois não podem retroceder. Eis aí, meu amigo, da mais clara e sucinta maneira, a exposição da filosofia do Espiritismo, tal qual me era possível fazê-lo numa carta. Dela encontrarás desenvolvimentos mais completos até este momento e os mais satisfatórios em O Livro dos Espíritos, fonte onde bebi aquilo que me fez o que sou. Passemos agora à prática. Conclusão no próximo número. O espírito batedor do UB. Um dos nossos assinantes transmite-nos detalhes muito interessantes sobre manifestações que ocorreram
e ainda ocorrem numa localidade do departamento do B, cujo nome silenciaremos, muito considerando que a pessoa em cuja casa se dão esses fenômenos não se preocupa absolutamente em ser assaltada pela visita de numerosos curiosos, e apesar dessas manifestações barulhentas já lhe terem produzido vários dissabores. Aliás, nosso correspondente relata como testemunho ocular e nós o conhecemos bastante para saber que ele é digno de confiança. Extraímos as passagens mais interessantes de seu relato. Há 4 anos, em 1856, na cidade onde resido, em casa do Sr. R., ocorreram manifestações que lembram, até certo ponto, as de Bergzabern. Então, eu não conhecia aquele senhor, só travando conhecimento com ele mais tarde, de sorte que foi por ter ouvido dizer que fiquei sabendo do que se passava naquela época. Havendo as manifestações cessado há muito tempo, o Sr. R. já se julgava livre delas quando, pouco depois, recomeçaram como antigamente. Pude então testemunhá-las durante vários dias seguidos. Contarei, portanto, o que vi com os meus próprios olhos. A pessoa que é o objeto dessas manifestações é o filho do Sr. R., de 16 anos. Tinha, portanto, apenas 12 quando elas se produziram pela primeira vez. É um rapaz de inteligência excessivamente limitada. Não sabe ler nem escrever e raramente sai de casa. Quanto às manifestações que ocorreram em minha presença, com exceção do balançar do leito e da suspensão magnética, o espírito imitou, mais ou menos em tudo, o de Bergzabern. As pancadas e as arranhaduras foram as mesmas. Assoviava, imitava o ruído da lima e da serra, e atirou no quarto pedaços de carvão, vindos não se sabe de onde, desde que não os havia no aposento em que estávamos. Os fenômenos, geralmente, se produzem quando o jovem está deitado e começa a dormir. Durante o sono, fala ao espírito com autoridade e assume o tom de comando de um oficial superior, a ponto de enganar os outros, embora jamais tenha assistido a exercícios militares. Simula um combate, comanda a manobra, alcança a vitória e se julga nomeado general no campo de batalha. Quando ordena ao espírito que desfira certo número de golpes, acontece algumas vezes que este dá mais do que lhe é ordenado. Então o garoto pergunta: como farás para tirar as pancadas que destes a mais? Então o espírito se põe a raspar, como se apagasse algo. Quando o menino comanda, fica uma grande agitação e por vezes grita tão forte que sua voz se extingue numa espécie de estertor. Ao ser comandado, o espírito bate todas as marchas francesas e estrangeiras, mesmo as dos chineses. Não pude verificar a sua exatidão, pois não as conheço. Mas muitas vezes acontecia ao menino dizer: não é assim, recomece. E o espírito obedecia. Devo dizer, de passagem, que durante o sono o menino é muito grosseiro ao comandar. Numa noite em que eu assisti a uma dessas cenas, já havia 5 horas que o filho R se achava em grande agitação. Tentei acalmá-lo por meio de alguns passes magnéticos, mas logo se tornou furioso e revolveu todo o leito. No dia seguinte, deitou-se à minha chegada e, como de costume, dormiu ao cabo de alguns minutos. Então as pancadas e arranhaduras começaram. De repente disse ao espírito: vem cá, eu vou te adormecer. E, para grande surpresa nossa, magnetizou-o apesar da resistência do espírito,
que parecia recusar-se. Pelo menos é o que pude depreender da conversa que eles tiveram juntos. Depois, o despertou, desmagnetizando-o como teria feito um magnetizador profissional. Percebi, então, que dava a impressão de recolher muito fluido que me lançou, apostrofando-me, injuriando-me. Ao despertar, não guardava nenhuma recordação do que havia ocorrido. Longe de se atenuarem, os fatos se agravam cada vez mais, de modo aflitivo para a exasperação do espírito, que, por certo, teme perder o domínio que exerce sobre o rapaz. Quis perguntar-lhe o nome e os antecedentes, mas só logrei mentiras e blasfêmias. Devo dizer agora que ele fala pela boca de um rapaz que lhe serve de médium falante. Tentei inutilmente despertar-lhe melhores sentimentos por meio de boas palavras. Respondeu-me que a prece não exerce o menor poder sobre ele, que tentou se elevar até Deus, mas só encontrou gelo e nevoeiro. Então me chama de beato, e quando oro mentalmente, observo que se torna furioso e dá golpes redobrados. Diariamente traz objetos muito volumosos, ferro, cobre, etc. Quando lhe pergunto onde os obtém, responde que os toma das pessoas desonestas. Se lhe dou lições de moral, enfurece-se. Uma noite me disse que, enquanto eu viesse, ele quebraria tudo e que não iria embora antes da Páscoa. Depois me cuspiu no rosto, tendo perguntado por que se ligava dessa forma ao jovem R. Respondeu: se não fosse ele, seria outro. O próprio pai não está livre dos assaltos desse espírito malfazejo. Muitas vezes é interrompido em seu trabalho porque é batido, puxado pelas roupas em todas as direções e mesmo beliscado até sangrar. Fiz o que pude, mas os recursos já chegam ao fim. Acrescento que é tanto mais difícil obter bons resultados, quanto é certo que o senhor e a senhora R, apesar do desejo de livrar-se do espírito que lhe ocasionou verdadeiros prejuízos e são obrigados a trabalhar para viver, não me auxiliam, pois sua fé em Deus não tem grande consistência. Omitimos uma porção de detalhes que só serviriam para corroborar o que relatamos. Todavia, dissemos o bastante para mostrar que se pode dizer desse espírito, como de certos malfeitores, que é da pior espécie. Na sessão da Sociedade de 9 de novembro último, foram dirigidas a São Luís as seguintes perguntas a respeito. 1. Teríeis a bondade de dizer-nos alguma coisa sobre o espírito que obsedia o jovem R? Resposta. A inteligência desse rapaz é das mais fracas. Quando o espírito se apodera dele, fica completamente alucinado, tanto mais quanto mais mergulhado no sono. Não exercendo a razão nenhum domínio sobre o seu cérebro, deixa-se obsediar por esse espírito turbulento. 2. Pode um espírito relativamente superior exercer sobre outro espírito uma ação magnética e paralisar suas faculdades? Resposta. Um espírito bom nada pode sobre outro, a não ser do ponto de vista moral, jamais fisicamente. A fim de paralisar pelo fluido magnético, terá de agir sobre a matéria, e o espírito não é matéria semelhante ao corpo humano. 3. Como então pretende o jovem R magnetizar o espírito e fazê-lo adormecer? Resposta. Ele assim o julga, e o espírito se presta à ilusão. 4. O pai deseja saber se não haveria um meio de se desembaraçar desse hóspede importuno, e se o filho ainda estaria sujeito a essa prova por muito tempo. Resposta. Quando o rapaz estiver acordado, será necessário que evoquem junto com ele os espíritos bons, a fim de o porem em contato com estes, e que por esse meio
afastar os maus que o obsediam durante o sono. 5. Poderíamos agir assim, evocando, por exemplo, esse espírito a fim de moralizá-lo ou, quem sabe, o próprio espírito do rapaz? Resposta. Talvez não seja possível no momento. Ambos são muito materializados. É preciso agir diretamente sobre o corpo do ser vivo por meio da presença dos espíritos bons que virão a ele. 6. Não compreendemos bem a resposta. Resposta. Digo que é preciso chamar o concurso dos espíritos bons, que poderão tornar o rapaz menos acessível às impressões dos espíritos maus. Que poderemos fazer por ele? Resposta. O espírito mau que o obsedia não o deixará com facilidade, já que não é fortemente repelido por ninguém. Vossas preces, vossas evocações são uma arma fraca contra ele. Seria necessário agir direta e materialmente sobre a pessoa a quem ele atormenta. Podeis orar, pois a prece é sempre boa, mas não o conseguireis por vós mesmos, se não fordes secundados por aqueles mais interessados no caso, isto é, o pai e a mãe. Infelizmente, eles não têm essa fé em Deus que centuplica as forças, e Deus só ouve aqueles que a ele se dirigem com confiança. Não podem, pois, queixar-se de um mal para o qual nada fazem para evitar. 8. Como conciliar a sujeição desse rapaz, dominado por tal espírito, com a autoridade que sobre este exerce aquele já que ordena e o espírito obedece? Resposta. O espírito desse jovem é pouco adiantado moralmente, mas o é mais do que se pensa em inteligência. Em outras existências, abusou de sua inteligência, não dirigida para um fim moral, mas, ao contrário, para objetivos ambiciosos. Agora se encontra em punição num corpo que não lhe permite dar livre curso à inteligência, e o espírito mau aproveita sua fraqueza. Este se deixa levar por questões de somenos importância, porque sabe que o jovem é incapaz de lhe ordenar coisas sérias. Ele o diverte. A terra está repleta de espíritos assim, em punição em corpos humanos. Eis porque nela há tantos males e dos mais variados tipos. Observação. A observação vem apoiar esta explicação. Durante o sono, o jovem demonstra uma inteligência incontestavelmente superior à do seu estado normal, o que prova um desenvolvimento anterior, porém reduzido a estado latente sob esse envoltório grosseiro. Somente nos momentos de emancipação da alma, nos quais não sofre tanto a influência da matéria, é que sua inteligência se manifesta, ocasião em que exerce também uma espécie de autoridade sobre o ser que o subjuga. Mas, voltando ao estado de vigília, suas faculdades se aniquilam sob o envoltório material que as comprime. Não está aí um ensino moral prático? Alguém manifesta o desejo de evocar-se esse espírito, mas nenhum dos médiuns presentes se interessa em servir-lhe de intérprete. A senhorita Eugenie, que também havia mostrado repugnância, tomou de repente o lápis num movimento involuntário e escreveu. 1. Não quereis, pois sim, tu escreverás. Certamente pensas que não te dominarei. Eis-me aqui, mas não te espantes tanto. Farei com que sejas minha força. Nota. Nesse momento, o espírito faz a médium dar um grande murro na mesa e quebrar vários lápis. 2. Já que estáis aqui, dizei por que motivo vos ligastes ao filho do Sr. R. Resposta. Seria preciso, creio, que eu vos fizesse confidências. Antes de tudo, sabei que tenho grande necessidade de atormentar alguém. Um médium sensato me repeliria. Apego-me a um idiota
que não me opõe nenhuma resistência. 3. Nota. Alguém argumenta que, malgrado esse ato de covardia, esse espírito não deixa de ter inteligência. Ele responde-lhe sem que lhe tenham perguntado diretamente. Resposta. Um pouco. Não sou tão tolo quanto pensais. Que éreis quando vivo? Resposta. Não era grande coisa. Um homem que fez mais mal do que bem e que é cada vez mais punido. 5. Já que sois punido por ter feito mal, deveríeis compreender a necessidade de fazer o bem. Não desejais melhorar? Resposta. Se quiserdes auxiliar-me, eu perderia menos tempo. 6. Não pedimos mais que isso, mas é necessário que tenhais vontade. Orai conosco, isso vos ajudará. Resposta. Aqui o Espírito dá uma resposta blasfema. 7. Basta, não queremos ouvir mais. Esperávamos despertar em vós alguns sentimentos bons. Foi com esse objetivo que vos chamamos. Mas, desde que só respondeis à nossa benevolência com palavras vis, podeis retirar-vos. Resposta. Aqui esbarra a vossa caridade, porque pude resistir um pouco. Vejo que essa caridade logo para, e que não valeis mais do que eu. Sim, poderíeis moralizar-me mais do que pensais, se soubesseis dar prova disso. Primeiro no interesse do idiota que sofre, do pai que não se assusta muito e finalmente no meu, se assim vos agrada. 8. Dizei vosso nome a fim de que possamos chamá-lo. Resposta. Meu nome pouco importa. Chamai-me se quiserdes, o espírito do jovem idiota. 9. Se vos quisermos fazer calar, é porque dissestes uma palavra sacrílega. Resposta. O Senhor chocou-se. Para saber o que há na lama é preciso revolvê-la. 10. Alguém diz, esta imagem é digna do espírito. É ignóbil. Resposta. Quereis poesia, moço? Ei-la. Para conhecer o perfume da rosa, é preciso cheirá-la. 11. Já que disseste que vos poderíamos auxiliar a vos tornardes melhor, um dos senhores presentes se oferece para vos instruir. Quereis atendê-lo quando vos evocar? Resposta. Antes de tudo, quero ver se me convém. Depois de alguns instantes de reflexão, acrescenta. Sim, irei. 12. Por que o filho do senhor R se enfurecia quando o senhor L queria magnetizá-lo? Resposta. Não era ele que se encolarizava, era eu. 13. Por quê? Resposta. Não tenho nenhum poder sobre esse homem, razão porque não posso suportá-lo. Ele quer arrebatar-me aquele que tenho sob o meu domínio, e isso não admito. 14. Deveis perceber à vossa volta espíritos mais felizes que vós. Sabeis por quê? Resposta. Sei muito bem, eles são melhores do que eu. 15. Compreendeis então que, se em vez de fazer o mal, fizesseis o bem, seríeis felizes como eles? Resposta. Não desejava mais que isso, mas é difícil fazer o bem. 16. Talvez seja difícil para vós, mas não impossível. Sabeis que a prece pode exercer grande influência em vossa melhoria? Resposta. Não digo que não, pensarei nisso. Chamai-me algumas vezes. Observação. Como se vê, esse espírito não desmentiu o seu caráter. Entretanto, revelou-se menos recalcitrante no fim, o que prova não ser de todo inacessível ao raciocínio. Ele dispõe da solução, mas para dominá-lo é preciso um concurso de vontades, que ora não existe. Isto deve ser um ensinamento para as pessoas que poderiam achar-se em casos semelhantes.
Sem dúvida, esse espírito é muito mau e pertence à ralé do mundo espírita. Pode-se dizer que é brutalmente mau, mas que em seus seres semelhantes há mais recursos que nos hipócritas. Seguramente, são muito menos perigosos que os espíritos fascinadores, que, auxiliados por certa dose de inteligência e uma falsa aparência de virtude, sabem inspirar a certas pessoas uma confiança cega em suas palavras, confiança de que cedo ou tarde serão vítimas, porquanto tais espíritos jamais agem com vistas ao bem. Tem sempre uma segunda intenção. Esperamos que o livro dos médiuns tenha como resultado pôr-nos em guarda contra suas sugestões, o que certamente não lhes agradará. Mas, como é fácil de ver, tampouco nos inquietamos com a sua má vontade quanto com a dos espíritos encarnados, que eles podem excitar contra nós. Os espíritos maus, tanto quanto os homens, não veem com bons olhos aqueles que, se desmascarando as suas torpezas, lhe tiram os meios de fazer mal. Ensino espontâneo dos espíritos. Ditados recebidos ou lidos na sociedade por vários médiuns. Os 3 tipos. Médium, Sr. Alfred Didier. Há no mundo 3 tipos que serão eternos. Esses 3 tipos, grandes homens o pintaram, tais quais eram em seu tempo, e adivinharam que existiriam sempre. Esses 3 tipos são inicialmente Hamlet, que diz para si mesmo: To be or not to be, that is the question. Depois, Tartuffe, que resmunga preces enquanto medita no mal. Por fim, Dom Juan, que a todos diz: Não creio em nada. Melier, nota explicativa 32. Jean-Baptiste Popin, 1622-1673, comediógrafo francês, mais conhecido como Molière. Achou sozinho 2 desses tipos. Aviltou, Tartuffe e fulminou Dom Juan. Sem a verdade, o homem fica na dúvida, como Hamlet, sem consciência, como Tartuffe, sem coração, e como Dom Juan. Hamlet está em dúvida, é verdade, mas procura, é infeliz, a incredulidade o acabrunha, suas mais doces ilusões se afastam cada vez mais. E esse ideal, essa verdade que ele persegue, cai no abismo como Ofélia e fica perdida para sempre. Então enlouquece e morre como um desesperado, mas Deus o perdoará, porque teve coração, amou e foi o mundo que lhe roubou aquilo que queria conservar. Os outros 2 tipos são atrozes, porque egoístas e hipócritas, cada um a seu modo. Tartuffe toma a máscara da virtude, o que o torna odioso. Dom Juan em nada crê, nem mesmo em Deus, só acredita em si mesmo. Jamais tivestes a impressão de ver, nesse famoso símbolo que é Dom Juan, e na estátua do comendador, o ceticismo diante das mesas girantes? O corrompido espírito humano frente à sua mais brutal manifestação? Até o presente, o mundo não viu neles senão uma figura inteiramente humana. Credes que não se deve neles ver e sentir algo mais? Como o gênio inimitável de Molière não teve nessa obra o sentimento do bom senso dos fatos espirituais, como o tinha sempre dos defeitos deste mundo. Gerard de Nerval. Quixote, médium Sr. Alfredo Didier. É curioso ver surgir no meio do materialismo uma reunião de homens de boa fé para propagar o espiritismo.
Sim, é no meio das mais profundas trevas que Deus lança a luz, e no momento em que é mais esquecido é que ele melhor se mostra, semelhante ao ladrão sublime de que fala o Evangelho, e que virá julgar o mundo no mundo em que este menos esperar. Mas Deus não vem a vós para vos surpreender, ao contrário, vem prevenir-vos de que essa grande surpresa, que deve apoderar-se dos homens ao morrerem, deve ser para eles funesta ou feliz. Foi para o meio de uma sociedade corrompida que Deus me enviou. Graças à clara evidência, algumas dessas revelações que, em meu tempo, pareciam tão maravilhosas, hoje se mostram muito naturais. Para mim, todas essas lembranças não passam de sonhos e, louvado seja Deus, o despertar não foi penoso. O Espiritismo nasceu, ou melhor, ressuscitou em vosso tempo. O magnetismo era do meu tempo. Crede que as grandes luzes precedem os grandes clarões. O autor de Le Diable à Mourir vos lembra que já teve a honra de conversar convosco e se sentirá feliz em continuar suas relações amistosas. Quixote. Na sessão seguinte foram dirigidas ao espírito Quixote as perguntas que se seguem. Na última vez em que aqui viestes espontaneamente, tivestes a gentileza de dizer que voltaríeis de boa vontade. Aproveitamos o oferecimento para vos dirigir algumas perguntas, se assim o quiserdes. Primeira. A história do famoso jantar em que predissestes a sorte que aguardava cada um dos convivas é inteiramente verdadeira? Resposta. É verdadeira no sentido de que a predição não foi feita uma única noite, mas em vários jantares, no fim dos quais eu me diverti em amedrontar os meus amáveis convivas por meio de sinistras revelações. Segunda. Conhecemos os efeitos da dupla vista e compreenderíamos que, dotado dessa faculdade, tivesseis podido ver coisas distantes, mas que se passavam naquele momento. Como pudestes ver coisas futuras que ainda não existiam e vê-las com precisão? Poderíeis dizer-nos ao mesmo tempo como vos foi dada essa previsão? Falaste simplesmente como inspirado, sem nada a ver, ou o quadro dos acontecimentos que anunciastes se vos apresentou como uma imagem? Tende a bondade de descrever isso tão bem quanto puderdes para a nossa instrução. Resposta. Há na razão do homem um instinto moral que o impele a predizer certos acontecimentos. É verdade que eu era dotado de uma clarividência extraordinária, mas sempre humana para os acontecimentos que então se passaram. Mas acreditais que o bom senso ou o sadio julgamento das coisas terrenas possam vos detalhar com anos de antecedência tal ou qual circunstância? Não. A minha natural sagacidade aliviava-se uma qualidade sobrenatural, a dupla vista. Quando eu revelava às pessoas que me cercavam os terríveis abalos que deveriam ocorrer, evidentemente eu falava como um homem de bom senso e de lógica. Mas quando eu via pequenos detalhes dessas circunstâncias, quando eu via visivelmente tal ou qual vítima, então não falava mais como um simples homem dotado, mas como um homem inspirado. Terceira. Independentemente desse fato, tivestes outros exemplos de previsão durante a vida? Sim, eram todas mais ou menos sobre o mesmo assunto. Mas, como passatempo, eu estudava ciências ocultas e me ocupava muito de magnetismo. Quarta. Essa faculdade de previsão vos acompanhou no mundo dos espíritos? Isto é, após a morte ainda prevede certos acontecimentos? Resposta. Sim, esse dom me ficou muito mais puro. Observação. Poder-se-ia ver aqui uma contradição com o princípio que se opõe à revelação do futuro.
Com efeito, o futuro nos é oculto por uma lei muito sábia da providência, considerando-se que tal conhecimento prejudicaria nosso livre-arbítrio, levando-nos a negligenciar o presente pelo futuro. Além disso, por nossa oposição, poderíamos entravar certos acontecimentos necessários à ordem geral. Mas quando essa comunicação nos pode impelir a facilitar a realização de uma coisa, Deus pode permitir a sua revelação nos limites designados por sua sabedoria. A voz do anjo da guarda, médium, senhorita Yuete. Todos os homens são médiuns. Todos têm um espírito que os dirige para o bem quando sabem escutá-lo. Pouco importa que alguns se comuniquem diretamente com ele por uma mediunidade particular e que outros não o ouçam senão pela voz do coração e da inteligência. Nem por isso deixará de ser o seu espírito familiar que os aconselha. Chamai-o espírito, razão, inteligência. É sempre uma voz que responde à vossa alma e vos dita boas palavras. Só que nem sempre as compreendeis. Nem todos sabem agir segundo os conselhos dessa razão, não da razão que se arrasta em vez de marchar, dessa razão que se perde em meio aos interesses materiais e grosseiros, mas da razão que eleva o homem acima de si mesmo, que o transporta para regiões desconhecidas. Chama sagrada que inspira o artista e o poeta, pensamento divino que eleva o filósofo, impulso que arrasta os indivíduos e os povos, razão que o vulgo não pode compreender, mas que aproxima o homem da divindade mais que qualquer outra criatura. Entendimento que sabe conduzi-lo do conhecido ao desconhecido, fazendo com que execute os atos mais sublimes. Ouvi, pois, essa voz interior, esse bom gênio que vos fala sem cessar, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo da guarda, que do alto do céu vos estende as mãos. Chenin. Garridice, médium, senhora Costel. Hoje nos ocuparemos da garridice feminina, que é a inimiga do amor. Ela mata ou amesquinha, o que é pior. A mulher garrida assemelha-se a um pássaro engaiolado, que pelo canto atrai as outras aves para junto de si. Ela atrai os homens cujos corações se dilaceram contra as grades que a encerram. Lamentamos mais a ela que a eles. Reduzida ao cativeiro pela estreiteza de ideias e pela aridez do seu coração, sapateia na obscuridade de sua consciência, sem jamais poder ver luzir o sol do amor, que só irradia para as almas generosas e dedicadas. É mais difícil sentir o amor do que inspirá-lo. No entanto, todos se inquietam e perscrutam o coração desejado, sem primeiro examinar se o seu possui o tesouro cobiçado. Não, o amor, que é a sensualidade do amor próprio, não é amor, assim como a garridice não é a sedução para uma alma elevada. Temos razão em censurar e cercar de dificuldades essas frágeis ligações, vergonhosa permuta de vaidades, de misérias de toda sorte. O amor fica alheio a essas coisas, do mesmo modo que o raio não fica maculado pelas imundícies que ele ilumina. Insensatas são as mulheres que não compreendem que sua beleza e sua virtude representam o amor em seu abandono, no esquecimento dos interesses pessoais e na transmigração da alma que se entrega inteiramente ao ser amado. Deus abençoa a mulher que carregou o jugo do amor e repele aquela que fez desse precioso sentimento um troféu à sua vaidade, uma distração à sua ociosidade,
ou uma chama carnal que consome o corpo, deixando vazio o coração. Georges Allan Kardec.